Hoje, na nossa jornada conhecendo a Bíblia, chegamos a um dos mais belos e intrigantes livros da Bíblia, que é o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem muita sabedoria nele, né? Por isso que ele faz parte, são os livros de sabedoria, livros de sapiência, né? Onde nós temos alguns livros que falam conselhos para que tenhamos uma vida sábia, uma vida próspera, uma vida abençoada. O título dele é Provérbios de Salomão, mas ele não foi todo escrito por Salomão. Há inclusive alguns provérbios finais dele foram escritos por outros reis de Israel, como Lemuel, né? Então num período posterior a Salomão. Porém, certamente a sua parte principal, a maioria dos seus capítulos foi organizado por Salomão. Não foi Salomão que criou esses provérbios, mas ele ouviu os sábios e ele anotava o que os sábios diziam, e uma boa parte sim, ele pode ter escrito, e ele organizou então esses provérbios. Provérbios são frases que são repetidas de pai para filho, para neto, são frases populares de sabedoria, ensinando a viver, ensinando a levar a vida com sabedoria. Como nós vimos lá no livro de 1 Reis, o rei Salomão, filho de Davi, quando questionado por Deus do que ele queria pedir a Deus, ao invés de pedir riqueza ou vitórias ou uma expansão do reino ou mulheres, Salomão pediu a Deus sabedoria. E diz que Deus deu a ele sabedoria mais do que a todos os homens até ele, e também mais do que os homens que viriam depois dele. E também junto com sabedoria Deus deu todas as outras coisas a ele. Deus deu riqueza, bens, um reino vasto, Deus deu paz no seu reinado. Então Salomão experimentou os benefícios da sabedoria. O que é sabedoria? É diferente de inteligência. Uma pessoa inteligente, ela tem uma facilidade de adquirir conhecimentos e de calcular, manejar informações. Isso é uma pessoa inteligente, ok? Ela tem conexões neurais rápidas e ela é boa em memória, guardar informações, em organizar essas informações. Isso é uma pessoa inteligente. Mas uma pessoa sábia é muito mais do que isso, porque sabedoria é saber viver, é usar este conhecimento de forma correta. Tem pessoas muito inteligentes que não conseguem manter o seu casamento. Tem pessoas muito inteligentes que usam sua inteligência para o mal, que se tornam líderes até do crime. E onde essas pessoas terminam? No caixão ou na cadeia. Porém, sabedoria é diferente. Sabedoria é saber viver, é usar os recursos que tem da forma correta. Um homem sábio pode não ser muito inteligente, mas ele vai ter uma vida feliz e longa. Muitas vezes a sabedoria está nos velhos, às vezes em pessoas até analfabetas, que não têm o conhecimento todo, mas que sabe viver, né, de forma que agrade a Deus, e você vai ter bons resultados. Então o livro de Provérbios ele vai o tempo todo falar sobre a sabedoria. E ele começa no capítulo 1 falando sobre isso. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele começa assim, né? Para aprender sabedoria e ensino, para entender as palavras de inteligência. No versículo 8 diz: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colar para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Olha só, começa a dar conselhos de sabedoria. Versículo 20 diz assim, ó: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e das cidades profere suas palavras. Até quando vocês, nécios, amarão a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, e eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Olha só, a sabedoria está gritando nas ruas, nas praças, nos muros. A sabedoria está em todos os lugares, e essa sabedoria diz ali: derramarei sobre vós o meu espírito. Dá a entender que é o próprio Espírito de Deus. É Deus gritando para a humanidade, dizendo: eu quero ensinar vocês. Por que vocês ainda querem viver de forma errada? Por que vocês são loucos, nécios, tolos? Por que vocês ainda andam por caminhos maus? Ouçam a minha voz e eu derramarei sobre vós sabedoria. Olha que legal, a sabedoria vem de Deus. E aqui vai dando muitos conselhos, fala, né, sobre obedecer ao Senhor, que isso é o princípio de toda sabedoria, o temor, né? Exortação ao cuidado dos pais, a obedecer os pais,
Fala contra a lascívia, que é o desejo da carne, né? Desejo na área sexual, desenfreado, né? Contra ser fiador. O capítulo 6 fala para você não ser fiador, fuja disso. Fala contra a preguiça, né? Diz, olha, você tem que aprender com a formiga. Capítulo 6, versículo 9, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a sua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Versículo 6 do capítulo 6 diz, ó, vai ter com a formiga preguiçoso. Olha só, observa a formiga e você vai deixar de ser preguiçoso. Aproveite o dia de sol, aproveite o tempo bom. Tem várias advertências contra a mulher adúltera, para o homem não se envolver em adultério, não se envolver com a mulher que não é dele e não abandonar sua esposa. Depois fala da excelência da sabedoria no capítulo 8. No versículo 22 eu vou ler no final aqui, para você entender quem é a sabedoria. Presta atenção, a sabedoria é uma pessoa e eu já vou explicar para você quem é essa pessoa. Então nós temos vários outros contra a perversidade, no capítulo 10, 11, 12 e vários outros conselhos. Se você vai lendo Provérbios, eu convido você a ler ele, tem muitos conselhos sábios. Capítulo 18, né? Versículo 22 assim, o que acha uma esposa, acha um bem e alcançou a benevolência do Senhor. Capítulo 20, versículo 1 diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Quem por eles é vencido não é sábio. Olha que interessante. Capítulo 22, versículo 1 diz assim, mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Olha quanta sabedoria tem aqui para você honrar o seu nome, construir um bom nome. Tem muita coisa legal. Capítulo 31, então, capítulo 30 nós temos, então são palavras de Agur, tá? Então é um homem sábio, né? Ele tem palavras sábias no capítulo 30, foram anexadas juntos a esse livro. Capítulo 31, palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Olha só, são as palavras que a mãe de Lemuel ensinou para ele. Olha que importante, o ensinamento de uma mulher veio parar aqui. A Bíblia não é machista, não, a Bíblia não é machista. Você vai ler nos primeiros capítulos de Provérbios falando contra a mulher, aquela mulher que adúltera, né? Porém no capítulo 31 fala da mulher virtuosa. Então aqui no capítulo 31, versículo 10 diz assim, a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de muitas e finas joias. O coração do seu marido confia nela, não lhe haverá falta de ganho. E aqui fala como é uma mulher virtuosa, trabalhadora, cuida da casa, cuida dos filhos, é fiel ao marido. E essa mulher existe, essa mulher é real. Ela não é uma dondoquinha, não. A mulher virtuosa, ela é sábia, ela usa bem os seus recursos. Inclusive aqui mostra a mulher trabalhando, essa mulher trabalha fora, ela trabalha em casa e trabalha fora. A Bíblia não é machista, a Bíblia honra a mulher, claro, coloca ela num lugar de ser protegida e cuidada e mostra que a mulher pode sim ser usada por Deus com sabedoria. Essa mulher virtuosa, ela faz negócios, ela compra, ela vende, ela administra seus recursos. E eu quero terminar então, eu quero encerrar com Provérbios 8, 22 em diante. Eu vou ler alguns versículos e você vai entender quem é a sabedoria de quem Salomão falava. Salomão falava de uma pessoa, a sabedoria aqui é uma pessoa, e você já vai entender quem essa pessoa é. Diz assim, o Senhor me possuía desde o início de sua obra, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haverem abismos eu nasci, antes de haver ainda as fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados e antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, o espaço, nem sequer o princípio do pó do mundo, ou seja, não havia matéria, não havia nada, e a sabedoria já existia. Quando era traçado, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte, a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, fala da escuridão do universo, né? Quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu limite, quando as águas não transpassavam os seus limites, para as águas não transpassarem seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha só, a sabedoria era o arquiteto de Deus. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho,
Filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, levanta dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. De quem está falando aqui? De Jesus Cristo. João diz que ele era desde o princípio. Ele estava com Deus e ele era Deus, que por meio dele tudo foi feito. Então Jesus é o arquiteto, Jesus é a sabedoria. Jesus é a sabedoria de que fala Provérbios. Quando você encontra Jesus, você encontra a vida. Quando você ouve as palavras de Jesus, você constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Você está seguro e você será feliz. Ouça os conselhos de Deus. Aprenda em Provérbios o que Jesus está ensinando para a sua vida. É Jesus que está falando por meio desses profetas antigos, desses homens que ouviram a sabedoria em seu coração. Provérbios é maravilhoso. Aprenda com ele.